Bem-vindos ao podcast de Oncologia. Hoje apresentamos um episódio especial dedicado ao cancro de pele, um tema que infelizmente afeta milhares de pessoas todos os anos, mas que muitas vezes é subestimado. É no verão que as preocupações em torno desta doença aumentam e, por isso, todo o cuidado é pouco. Porém, não é só na estação mais quente do ano que devemos ser prudentes na relação que estabelecemos com o sol e no cuidado que devemos ter com a nossa alimentação, que desempenha também um papel fundamental. Para nos ajudar a compreender melhor este tema, temos connosco uma médica especialista, a doutora Maria José Passos, que nos vai esclarecer dúvidas, partilhar conselhos e alertar para os sinais a que devemos estar atentos. E a moderar esta conversa, como habitualmente acontece, a doutora Magda Cordeiro. Sejam todas muito bem-vindas. Olá. Obrigada, Nélia, pela apresentação. Bem-vindos de volta ao podcast de Oncologia do Grupo HPA. Como sabem, um projeto aqui em parceria com a Rádio Lagoa, que temos desenvolvido com o intuito de desmistificar o cancro. Tem sido, ao longo destas duas últimas temporadas, um prazer trazer convidados que colaboram connosco no Algarve. E hoje, para celebrar, de certa forma, a abertura da temporada de verão e a época balnear, trouxemos uma convidada muito especial, a doutora Maria José Passos, que ao longo da sua longa vida profissional tem feito um percurso notável, com mais de 30 anos de experiência no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, grandemente dedicada ao cancro cutâneo, envolvida em bastantes projetos a nível nacional e alguns também internacionais, com participação na rádio e na televisão, e que há cerca de 3 anos colabora connosco no Grupo HPA. É um prazer tê-la connosco, veio de Lisboa só para esta ocasião. Muito obrigada por ter aceito este desafio que nos alegra tanto poder partilhar consigo. Então, começamos aqui a nossa intervenção. Relativamente ao contexto e à relevância do cancro da pele, pode-nos explicar um bocadinho aos nossos ouvintes e espectadores o que é realmente o cancro da pele e quais é que são os tipos mais comuns? Como é que eles se distinguem, doutora Maria José? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o amável convite. Estamos em família a falar de um tema que me é muito caro e que é muito importante. E não é só hoje, que começa o verão, é todos os dias. Portanto, nós vamos então explicar de uma forma o mais simples possível o que é isso do cancro cutâneo. Eu vou explicar de uma maneira, vou tentar para que chegar aos ouvintes todos. Portanto, nós quando estamos saudáveis e temos uma imunidade intacta, não nos apercebemos que todos os dias temos uma renovação das nossas células todas, e o nosso sistema imune dá conta de tudo. Portanto, as nossas células reproduzem-se de uma forma harmoniosa e são destruídas quando já não servem para nada. E nós não sentimos nada disso porque estamos saudáveis. Aqui, portanto, isto passa-se em relação ao cancro em geral, mas nós vamos hoje falar do cancro cutâneo, portanto, em relação à pele. O que é que acontece quando há um fator externo que vai estragar a harmonia que eu estava a dizer que tínhamos, que neste caso são as alterações do DNA provocados pela radiação ultravioleta UVA e UVB e também o envelhecimento das células, porque nós estamos a viver mais tempo, o que é bom, mas estamos a ter mais doenças oncológicas no geral e na pele também se verifica o mesmo. Portanto, o envelhecimento é muito importante e portanto, depois estas células introduzida esta agressão, não é? Começam a portar-se mal, começam a desenvolver-se e a reproduzir-se muito rapidamente, de tal maneira que o nosso organismo não os consegue eliminar e vão-se acumulando e formam tumores. Podem ser tumores benignos ou malignos. Hoje vamos falar dos malignos. Os malignos são diferentes porque as células ganham características de invasão locorregional e, consoante os tumores, nomeadamente o melanoma, que vamos falar, vai mais longe e espalha-se pelos órgãos nobres do nosso corpo. Portanto, temos então aqui um tumor maligno, não é? Que já vamos falar adiante. Os tipos mais frequentes que a Magna estava a perguntar são os carcinoma basocelular, que invade, portanto, a camada basal da epiderme,
normalmente são tumores que crescem lentamente, são muito frequentes, pessoas, está muito relacionado quase completamente com a radiação solar, mais a UVA que a UVB, ao contrário do melanoma que é mais a UVB, mas as duas potenciam-se. Então esses tumores crescem muito lentamente, aparecem muito na cabeça e pescoço, portanto na face, aparecem muito, por exemplo, em determinadas profissões, nos pescadores, nos trabalhadores rurais, portanto, pessoas que estão mesmo expostas à radiação ultravioleta, e começa por ser uma lesão pequena e que vai crescendo lentamente. É claro que se a pessoa estiver alerta para essa lesão, dirige-se ao médico, que é o que deve fazer, e vai excisar aquela lesão e a conversa fica por aqui, porque normalmente o basalioma raríssimas vezes metastiza, só 1%. Portanto, se nós formos cuidadosos e tivermos alerta, tratarmos, isto a cirurgia consegue curar a maioria dos casos, mais, 99%, se forem pequeninas as lesões. Se deixarmos crescer, eu ainda me lembro de ver, no início, quando trabalhava no IPO, lesões que se começavam a invadir, não é bem metastizar à distância como um melanoma. Invadem localmente e fazem feridas enormes que depois são muito difíceis de tratar. Felizmente já não vemos tantos casos desses, mas ainda vemos. Que há pessoas que são muito descuidadas e nós ainda vemos que essas pessoas vão tardiamente ao médico. E é isso que nós queremos evitar, porque o mais importante nesta doença é prevenir. Prevenir ou então detectar precocemente estas lesões e tratá-las convenientemente para as pessoas viverem felizes e sem doenças, que é o que a gente pretende. Este é o basocelular, que é o mais frequente em todo o mundo. Anda à volta não se conseguem contabilizar bem os casos, porque muitos destes doentes, no basalioma acontece mesmo lá fora, as estatísticas nunca estão bem, porque os doentes tratam-se em várias instituições e depois é muito difícil nós termos o número exato, mas eles são muito frequentes mesmo, são aos milhares. E então, depois temos o carcinoma espinocelular, que já invade as células escamosas, também da epiderme, já é um tumor que também aparece na cabeça e pescoço, também tem relação direta com o sol, mas é muito mais grave. Para já é alarmante porque estão a crescer os números do espinocelular, portanto as curvas, nós vemos que a curva do espinocelular está-se a aproximar do basocelular, o que é mau sinal, portanto estamos a ter muito mais casos de espinocelares, e os espinocelares é muito mais agressivo, porque metastiza normalmente a nível loco-regional, mas também pode metastizar à distância, embora não seja tão frequente. É sempre a mesma coisa, tem uma lesão, também vai muito para a face, e as pessoas não sabem bem distinguir, não é? O leigo não sabe distinguir bem as lesões. Então, o que é que tem que fazer? Quando se vê uma lesão que não estava lá e que notamos que cresce um bocadinho, ou que sangra, ou que dá comichão, coisas estranhas, vai-se logo ao médico. Pode ser ao médico de família, por exemplo. O primeiro embate será com o médico de família, que eu acho que terá conhecimentos sobre isto e que irá referenciar depois para tirar a um dermatologista. Portanto, eu aqui costumo dizer, ir aos dermatologistas todos os doentes é impossível, porque são muitos. Acho que as pessoas devem ter conhecimentos sobre estas áreas, tanto o clínico geral, como o dermatologista e o oncologista. É claro que é preciso que a pessoa saiba. Dos três, é preciso saber, pronto. E às vezes aconselha-se aqueles doentes que são mesmo graves e que nós já sabemos que têm muitos fatores de risco, então acho que devem ir ao dermatologista com uma certa regularidade, mas ir tudo para o dermatologista neste momento não é possível, porque os doentes são muitos. Portanto, acho que se deve ir primeiro ao clínico geral, que em princípio deverá saber estas coisas que eu aqui estou a dizer, que vai referenciar para o dermatologista, que vai tratar e depois seguir o doente. Em relação ao espinocelular, é exatamente a mesma coisa. Raramente metastiza, mas metastiza mais do que o basalioma e normalmente quando nós tiramos aquela doença, se não tiver alastrar e muito grande, não é? Como há pessoas que deixam. E no espinocelular é muito grave mesmo, porque chegam a ficar as caras mesmo defeituosas, as pessoas ficam mesmo mal, tem que se recorrer por vezes a outros tipos de terapêutica para reduzir as lesões e depois permitir uma cirurgia. Portanto, temos que fazer isto tudo antes. Quando aparece, vai ao médico, tira e depois tem um resultado superior a 90% de êxito e fica curado. Portanto, isso é o que nós pretendemos.
Portanto, aqui a conversa é sempre, prevenção sempre, e se não conseguirmos fazer que a pessoa previna a doença, a detecção precoce vai permitir que a gente trate corretamente o doente e fique curado. Esse é o objetivo. É claro que nas coisas mais avançadas dispomos de outros tratamentos, mas o êxito já é diferente e disso hoje também não vamos falar muito. Vamos mais focar-nos na prevenção e na detecção precoce. Em relação depois é o melanoma, não é? Que então não sei se a pergunta a seguir. O melanoma, portanto, à parte do basalioma e do espinocelular, como disse, o melanoma tem sempre o catálogo de ser o cancro cutâneo mais temido, não é? Mas porquê? Porquê que ele é o mais temido? O que é que o torna diferente dos outros? Exatamente. Basta dizer que 80% das mortes por cancro cutâneo são devidas ao melanoma. Portanto, é um tumor muito mais agressivo e que metastatiza com muita facilidade. Portanto, se tivermos... Mas eu também não quero alarmar as pessoas. O que eu quero é que elas vão ao médico logo, assim que vem aquela pintinha, vão logo tirá-la. Uma pessoa que tem um sinal que não estava ali e que aparece, tem que ir logo ao médico para fazer. Normalmente o melanoma tem um aspecto mais escuro, castanho escuro, que eu daqui a um bocado depois vou detalhar mais, noutra pergunta. É assim, castanho escuro, irregular, então, é feio. As pessoas devem ir imediatamente ao médico, porque, por exemplo, o melanoma in situ, que é o estádio 0, que é uma pintinha preta, também é um melanoma que pode evoluir, mas se for tirado naquela altura, a pessoa cura-se e é 99,9% de êxito. Mas se não for assim, se ultrapassada, se tornar um melanoma de alto risco, ou, portanto, mais espesso, e isso é uma coisa que as pessoas não veem, só ao microscópio é que nós vamos ver, portanto, por isso é que é muito negligenciado e é um tumor que é muito grave, porque mata, não é? E 80% das mortes por cancro cutâneo são devidas ao melanoma, portanto, estão a ver o perigo que é. De modo que é sempre a mesma, não sei se passou esta, detecção precoce. Perfeitamente. Exatamente. E em relação aos fatores de risco, doutora Maria José, nós sabemos que o sol... Eu só queria dizer mais uma coisa, é que há um outro tumor que eu agora vou mencionar, mas que é raro, que é o carcinoma de células de Merkel, tem este nome muito feio, e eu estou a falar aqui porque é assim, às vezes é um tumor que apareceu, também aparece nas pessoas idosas, imunodeprimidas, e está a aparecer muito, por isso é que eu estou aqui a falar dele, é raro, mas é uma coisa que a gente olha para a cara da pessoa, tem uma pequena borbulha, uma pequena lesão, que as pessoas não têm medo, portanto, uma lesão nova é logo para tirar, porque este é mesmo agressivo, e então na última década subiu imensa a sua incidência, por isso é que eu estou aqui a falar dele, que ele está a aparecer mais vezes e é mau. Infelizmente temos imunoterapia que tem já tratado estes doentes, mas é um tumor mesmo letal, mesmo muito mau. Okay. E depois, em relação aos fatores de risco, estávamos a falar, nós sabemos que o sol, sim, o sol é um fator de risco muito importante, como a doutora Maria José já comentou, mas há outros fatores, não é? Claro, com certeza. E também é importante sabermos quais são para podermos, de certa forma, prevenir, não é? É fundamental saber isso tudo. Então é assim, tínhamos já falado do envelhecimento, não era? Da radiação ultravioleta A e B, e depois podemos dividir, para sermos mais arrumados, fatores ambientais, não é? Que são estes que estamos aqui a falar, e que são os mais importantes, são 40% a 50% dos fatores, são ambientais. Depois temos a diminuição da camada do ozono, temos a altitude, portanto, quanto maior a altitude, pior, e outra coisa que eu queria aqui também desmistificar, que é aquela história de quando está um dia nublado, que não é nada perigoso, mas é extremamente perigoso e muitos escalões que a gente conhece nesses dias nublados. Portanto, tudo isto, são os fatores ambientais. Muitas vezes as pessoas falam mais dos hereditários e dão muito apreço aos hereditários, mas não, o mais importante são estes, porque são aqueles que as pessoas fazem montes de asneiras e são os que dão origem mais a estes casos. Depois temos os fenotípicos, que juntam os fatores ambientais com o genoma, que são, por exemplo, aquelas que têm olhos azuis, olhos verdes, muito branquinhos, têm a característica de nunca ficarem bronzeados, querem muito bronze, mas não, ficam todos vermelhos, com aquelas queimaduras horríveis e que dói imenso. E portanto, e os ruivos, aqueles que têm o cabelo vermelhinho, não é? Que alguns até estão associados a uma mutação. Portanto, esses todos têm que ter têm que ser vistos imediatamente, esses têm que ser de dermatologia a segui-los, porque podem aparecer vários tumores, porque uma pessoa que tem um tumor cutâneo pode
pode voltar um igual e os outros todos. Portanto, pode ter um que tem basaliomas, pode ter espinocelulares e depois melanomas. Portanto, e temos de ter uma vigilância desses doentes muito apertada, não é? Depois, em relação... Isto é só para ver se não me esqueço de nada, que não me quero esquecer. Depois temos uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui, que é os escaldões. Cada 5 escaldões que nós apanhamos, temos um fator duplica para ter melanoma. Portanto, é fundamental. E outra coisa, quando há uma lesão do DNA, que há sempre uma lesão do DNA que é provocada, não é? E nós não sabemos disso. Quer dizer, não sentimos essas coisas. E o que é que acontece? Se uma criança... As crianças, então, é preciso um cuidado brutal. E eu vejo que não é esse cuidado. Infelizmente, tenho visto irem para a praia e é terrível as crianças irem para a praia ao meio-dia. Pequeninas, 4 anos. Uma criança de 4 anos que tenha um escaldão, 30 anos depois pode ter um melanoma. Porque isto é uma coisa que no tempo, a alteração do DNA, portanto, mantém-se, não sabemos quando é que vai aparecer, mas é um grande risco. Portanto, é uma coisa que as pessoas têm mesmo que aumentar a sua literacia nesta área, porque é muito importante, porque o cancro cutâneo pode matar e é terrível. Nós vimos estes quadros no hospital e são terríveis. Portanto, olhos azuis, as sardas, que eles têm muitas sardinhas, os caucasianos têm mais que os outros, não é? Os asiáticos e os negros também têm melanomas e tumores, mas são diferentes, epidemiologicamente são diferentes e biologicamente também são diferentes, têm outras características. Mas eu mais à frente depois vou dizer quais são os melanomas que existem e já digo qual é o que eles têm. E depois, aqui o nosso problema são os ruivinhos, os branquinhos, essas pessoas têm que ter muito cuidado com todas as coisas que vamos explicar a seguir dos fotoprotetores e isso tudo tem que ser. E as crianças, por favor, as crianças é preciso muito cuidado mesmo. E eu até acho que os recém-nascidos não devem ir para a praia. Isso é a minha opinião, que partilho com alguns colegas, mas acho que é muito perigoso e muito arriscado, com menos de 6 meses, porque tem uma pele muito sensível e todo cuidado é pouco, porque cada vez a camada de ozono é menor e o sol cada vez é mais agressivo. E acho que tem muito tempo para ir para a praia, não é? Não precisam, podem ir passear, claro, e estar menos tempo, não é? E ter muito cuidado. Depois, o próximo era Portugal, como sabemos, e em especial o Algarve, são regiões de sol, não é? Tradicionalmente de verão, de temporada de férias. Isto traduz-se em maior quantidade de casos em relação a outros países da Europa e do mundo, por exemplo? Temos dados desse número de casos? Os nossos dados não são perfeitos, não é? Portanto, ultimamente temos o Registro Oncológico Nacional que tem vindo a melhorar, mas eu penso que com esta coisa do Covid transtornou um pouco os dados. Mas o que nós sabemos, isso seguramente, é que os casos estão a aumentar, tanto dos não melanomas como dos melanomas. Nos melanomas podemos dizer que temos 1.500 novos casos por ano. Embora isto é o dado da Liga Portuguesa contra o Cancro, mas eu acho que está mais certo do que o outro do RON, que é 1.200 e tal, mas não conta com esta alteração do Covid, porque houve muitos doentes que não iam ao médico. E, portanto, não eram diagnosticados. Eu lembro de casos que iam e pouco tempo depois tinham casos tão graves que acabavam por falecer e essas coisas, e também as coisas não são todas registadas convenientemente. Temos que melhorar. É muito importante ter um registro oncológico nacional bem feito, porque daí vêm todas as decisões que vamos ter em relação aos doentes posteriormente, não é? Quantos doentes temos desta patologia, da outra, o que é que vamos fazer para melhorar, e isso é muito importante. Acho que vamos no bom caminho, mas ainda vamos a caminho. Depois 1.500 casos mais ou menos, novos casos de melanoma. De melanoma. Portanto, os outros mais é difícil quantificar, claro, mas são muito mais. Acho que andam à volta de 4.000 e tal nas últimas contas. São imensos, e em comparação com outros países da Europa também. Mas também, se a gente vir a nível do mundo, há 2 milhões de novos casos de pavimento solar. É imenso. E é um tumor que é perigoso porque tem metastiza, claro, tem uma gravidade diferente. Mas todos estão relacionados com coisas que nós podemos controlar, que são que é a exposição solar, o VA, o VB. O melanoma é mais o VB, mas o UVA, mas o UVB potenciam-se. Portanto, temos que ter muito cuidado, mas temos mesmo que ter cuidado, porque eu tenho visto as entrevistas na televisão à hora de jantar, na praia, e é uma coisa impressionante. As pessoas dizem que só põem o fotoprotetor
eu não percebo, porque o sol está em todo lado, quando vão fazer atividades, não sei o quê, mas então, o sol está por cima de nós, quer dizer, está em todo lado, portanto é um bocado disparatado, não é? Temos que nos proteger sempre, não é? E cada vez, e o sol é mesmo agressivo e cada vez custa mais se bem que o sol, a exposição ao sol também é importante porque fornece-nos a vitamina D tão essencial, mas aqui há que ter cuidado, não é? A determinadas horas, quer de manhã, quer tarde. Eu posso responder essa da vitamina D já. A vitamina D é muito importante, sim senhor, mas podemos adquirir a vitamina D por muitas maneiras, não é? Mas em relação ao sol, apenas precisamos de 20 minutos com as pernas ao sol antes de pôr o fotoprotetor, só precisamos de 20 minutos para termos a quantidade para uma pessoa saudável necessária. Todos os dias, 20 minutos, podemos fazer isso antes de pôr o fotoprotetor, não é? Porque a gente sabe que diminui um pouco a produção, então fazemos isso, não custa nada, 20 minutos. E depois temos muitas coisas para a vitamina D, que é a alimentação. Aqui no Algarve é fácil, porque há uns peixes fantásticos, os peixinhos gordos, porque aquilo é lipossolúvel, a vitamina D, e portanto gosta da gordura. Portanto temos o atum, o salmão, esses peixes, as sardinhas que estão aí, também temos a carne de vaca, o fígado da vaca também, os cogumelos, os espinafres, todas as vegetais verdes escuros, portanto temos muitas coisas. Depois, isto para as pessoas que são saudáveis, não é? Agora, pessoas que tenham doenças, portanto, osteoporosas, outro tipo de doenças mais graves, isto é uma abordagem diferente que terá que ter uma terapêutica médica diferente. Osteoporose, pode-se ter que fazer a administração de cálcio e vitamina D, quando consoante mas essa pergunta toda a gente faz essa pergunta da vitamina D, mas nas pessoas saudáveis é isto que eu estou a dizer. Portanto, essa não nos preocupa muito. Há outras coisas piores. E aqui, portanto, captando então a nossa atenção para a prevenção, para que as pessoas, mesmo, para desmistificar um bocadinho e para passar uma mensagem fácil, qual é que é a proteção solar eficaz, portanto, na prática? Exatamente. Que erros mais frequentes devemos de evitar e o que é, basicamente, como é que se pode proteger do sol facilmente e na prática? Exatamente. Então, a pessoa tem que se proteger do sol, seja moreno, seja mais branquinho, não é? Porque isso é um mito também. As pessoas morenas também têm melanomas, mas o que têm é menos, não é? Porque têm a melanina que é protetora. Mas tem que toda a gente proteger. Proteção solar eficaz é a utilização logo de manhã, de sair de casa, isto tanto faz ir para a praia, estamos sempre a falar na praia, mas podíamos ir para a montanha, para o campo, tudo onde há sol, para a neve, tudo isso é a mesma coisa. Temos que trabalhar, exatamente, trabalhar. Isso também depois falar no fim, é de falar dessa do trabalhar. E então temos que pôr um protetor, normalmente 50 mais, para UVA, UVB, tem que ver no frasquinho, não é? Tem que ir à farmácia e comprar um protetor bom, que tenha isso tudo escrito lá, UVA, UVB, 50 mais, sempre. Há pessoas que dizem que os morenos podem fazer 30, mas eu acho que deviam fazer todos 50 mais, é melhor, é mais seguro. Exato, e então coloca-se 30 minutos antes de nós sairmos de casa, todas as áreas expostas. E depois temos que repetir isto na praia, ou no campo, onde houver sol, depois quando lá chegarmos à praia. Portanto, repete-se isto 2 em 2 horas, e também quando formos ao banho temos que voltar a aplicar o protetor, porque senão perdemos, ou quando suamos muito. Portanto, temos que estar sempre com atenção de renovar isso de 2 em 2 horas. E sempre 50 mais para todos. Pronto, UVA, UVB. E as horas? Os horários mais seguros? Normalmente 8 às 11, é um bocado variável, mas também que a exposição deve ser moderada, não deve estar toda a vida ao sol, não é? É mau. Portanto, das 8 às 11 e depois mais tarde, a partir das 17 já se pode estar, é mais seguro até ir a partir dessa altura, porque se nos apetece dar mais um bocadinho, a partir das 17 temos o tempo todo. E aqui no Algarve isso é fácil de fazer. De manhã tem que ser das 8 às 11, porque depois vem o sol, que é insuportável, que nem é agradável, não é? Que faz queimaduras graves mesmo. Portanto, das 8 às 11. E portanto, naqueles locais que têm a praia com mais difícil acesso, como são as grandes urbes, digamos assim, existem muitas pessoas que recorrem às câmaras de bronzeamento artificial. Isso é de fechar.
E existem alguns mitos em relação a isso, alguns são verdade, outros não são tão reais. Qual é que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, que não sou eu, não fui eu que inventei nada, claro. Devem ser proibidas. Aliás, nós já tentámos, até junto à Assembleia da República, a tentativa de se fechar os solários, que já estão fechados em muitos países. Na Austrália, em muitos países. Não sei se a Suécia, há vários países da Europa que também fecharam. Porquê? Porque, para já, envelhece imenso a pele, porque tem os UVAs, destrói a pele, não é? Fica tudo cheio de rugas, não tem nenhum benefício. E depois, a seguir, tem, sobretudo em relação ao melanoma, tem muitos riscos. Por exemplo, fizeram um estudo que nas pessoas abaixo dos 35 anos tinham o risco aumentado de 75% de melanoma. Ora, isso é uma coisa brutal. E depois há pessoas que passam a vida no solário toda a vida e pronto, eu sou contra os solários, não por nada de extraordinário, mas porque as pessoas não podem ter melanomas que nós não queremos mais. Claro. A prevenção passará então por uma proteção solar adequada, no horário adequado, ter em conta os jovens, os adolescentes. Não, isso então é um capítulo à parte. Portanto, adolescentes e as crianças pequeninas, é a tal história de antes dos 6 meses, eu acho que elas não devem ir para a praia, ou se forem vão passear com uma roupinha de algodão, tudo com muito cuidado, porque tem uma pele muito sensível. Tem que ter um fotoprotetor 50+, e tem que ser um fotoprotetor, devemos escolher um que seja mineral. Porquê? Porque não tem, se tiver uma pele atópica, não tem cheiro, não tem perfumes, portanto não agride tanto a pele, portanto os bebés, não é? Mas não devem estar na praia há muito tempo. Isso é uma coisa que os pais devem ter cuidado. Eu, por exemplo, vi outro dia uma coisa que fiquei revoltadíssima, vi um miudinho com 4 anos, incomodadíssimo, ele até ia sonolento, a ir para a praia ao meio-dia, e eu acho que isto é uma coisa que tem que se fazer qualquer coisa a isto, não é? Apetecia-me passar logo uma multa. Uma multa. E é importante também as crianças levarem uma t-shirt vestida, às vezes. Sim. Às vezes, porque eles gostam muito de correr, à beira-mar e tudo. É aconselhável, Até há pessoas que utilizam roupa com proteção ultravioleta. Eu não diria tanto, mas uma roupa de algodão que proteja e que tape tudo que está à vista, não é? Os braços, essa coisa, e que seja colorida. Porquê colorida? Porque o branco ainda deixa absorver o sol. Portanto, a roupa tem que ser colorida. Mas eu sei que há pessoas que já usam com proteção ultravioleta. Uma coisa muito importante é o uso de chapéu. O chapéu deve ter abas largas, não é? Para proteger as orelhas, ou então daqueles dos caçadores que tem aquela pala e depois tem umas orelhinhas. Porquê? Porque a pele das orelhas é muito negligenciadíssima, mas é muito importante. Para já é uma zona muito vascularizada e é muito, muito sensível. E nós temos tido agora casos de melanoma, pessoas que, nas orelhas mesmo, e que são difíceis de tratar e também disseminam de uma forma mais rápida porque encontram logo a circulação, não é? Sim. Portanto, isso também é um aspecto importante. A proteção com anti-ultravioletas e o chapéu de sol na praia também, que agora todos têm a proteção anti-ultravioletas. Eu até acho que disseram-me que até era proibido vender dos outros. Sem proteção. Tem que ser com proteção mesmo. E há bocado estávamos a conversar e falava sobre os indivíduos de pele mais escura. As pessoas morenas. As pessoas morenas e as pessoas negras, até de raça negra. Isso é diferente. Ok. Podias explicar um bocadinho a diferença? Sim. Eu estou a dizer das morenas porque muita gente pensa que é morena, vai para a praia, está ali a torrar. Não há problema. Não há problema nenhum, está tudo maravilhoso. E não. Têm menos risco, porque têm mais melanina, mas também têm risco. E, portanto, pelo menos uns 10% têm. E, portanto, têm que fazer a mesma coisa. O fotoprotetor, há pessoas que fazem o 30% por serem morenas, mas eu acho que deviam fazer todos 50+ e pronto. Estavam protegidos. Têm que fazer exatamente as mesmas coisas. E não se exporem muito tempo, não é? E além de que a pele fica horrível, envelhecida. Não sei se viram, já outro dia projetaram a cara de uma senhora, eu acho que até eram 2 irmãs, mas parecidas, e uma tinha esses hábitos maus e a outra não, e então via-se que tinha os hábitos maus, tinha a pele cheia de rugas, um horror, não é? Porque o sol danifica mesmo a pele. Mais envelhecida. Mais até o UVA. O UVA que é o especialista em envelhecer a pele, e o UVB é dos melanomas, para vocês fixarem. E os dois juntos é terrível.
E as pessoas de raça negra? Portanto... de raça negra têm uns tumores que são epidemiologicamente diferentes e também biologicamente. Portanto, apresentam características diferentes. Normalmente atingem as partes que não são expostas ao sol, como seja as palmas das mãos e as plantas dos pés. E também apresentam um determinado tipo de mutações. Portanto, isto aqui já é um bocado para o público, já é diferente biologicamente. Portanto, os melanomas dos negros, não é? E dos asiáticos também têm nessa localização, têm mutações BRAF e CKIT mais frequentes. E os de raça negra têm pior prognóstico. Quase todos têm pior prognóstico. E os asiáticos também. Mas os asiáticos têm mais das mucosas, porque também há melanomas nas mucosas. Não é o melanoma que estamos a falar, não é o cutâneo, é das mucosas, da boca, vaginais, portanto, pronto. Os asiáticos têm muito isso, têm características biológicas diferentes, têm outro comportamento. Não é a mesma coisa que os negros. Bem. Então, quando já passámos aqui a fase possível de prevenção, portanto, já fizemos tudo o que pudemos fazer, mas infelizmente aparece uma lesão e temos que tentar explicar às pessoas que sinais é que devem estar atentos para saberem quando é que devem pedir ajuda, quando é que devem recorrer a um médico. Quais é que diria que são os sinais ou alterações mais características que devem levar a pessoa a procurar ajuda? E aqui vem a regra do ABC. Sim. Podia talvez explicar um bocadinho isso aos nossos espectadores e ouvintes. Aos espectadores, ouvintes, sim. Os dois, sim. Sim, os nossos espectadores. Sim. Então é assim, a regra ABCDE, escolheram as primeiras letras do abecedário, é bom como uma orientação. Como orientação acho que é muito bom. E se as pessoas souberem isso, tiverem uma lesão nova, imaginemos na face, uma lesão, tem que atender a determinadas características e o ABCDE faz com que nós não nos esqueçamos dessas características e de procurarmos, por exemplo, no autoexame, que foi uma coisa que não falámos, mas que é muito importante fazer, que nós temos que fazer, com um espelhinho na mão direita e depois o espelho grande atrás e vermos muito bem as lesões que nós temos. Se pudermos ter a ajuda da família, melhor, não é? Se tivermos a mãe, o pai, o parceiro, o que for, para ver melhor as características das lesões. Aqui, quais são as que vamos prestar atenção, o tal ABCDE. O A quer dizer assimetria. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que se tivermos uma lesão, vamos imaginar uma linha que vai partir ao meio a lesão, não é? E se as duas partes forem diferentes, quer dizer que é assimétrico, não é? Não são iguais, é assimétrico. Isso é um sinal de malignidade. Depois o B é bordo. Se tiver um bordo irregular, também é mau sinal, também é suspeito de ser melanoma. Depois o D quer dizer dimensão. Se for 6 milímetros, já acima dessa, até 6 milímetros, mas depois temos que andar a ver se aumenta, não é? E então, se for acima disso, já é suspeito. E depois o E é a evolução. Quer dizer que depois nós, daqui a um tempo, se ele crescer, isso é muito mau sinal. Portanto, é claro que isto não é taxativo, isto é muito importante porque o doente, se fizessem isso, os doentes todos, de certeza que se diagnosticavam muito rapidamente os melanomas, não é? Diferente, não estavam em casa aquele tempo todo até aparecerem as coisas mais variadas que a gente vê. Mas temos que ver que, por exemplo, um melanoma muito pequenino, pode haver um melanoma muito pequenino, uma pinta preta. Para esse tipo de tumor já não serve o ABCDE. Portanto, é assim, quando a pessoa tem uma lesão que é nova, portanto, não tem nada, a pele estava limpa, apareceu com uma pinta, tem que ir ao médico para saber que pinta é essa, e se for tal pinta que é um melanoma in situ, normalmente, que é mesmo, é o primeiro, o estádio mais precoce, tira-se imediatamente aquela lesão, é analisada pelo patologista, obviamente, se for melanoma in situ, quer dizer que ele não saiu, não ultrapassou a membrana basal e, portanto, é operado, tira, com uma margem boa, tira, e nunca mais soube falar de melanoma, está curado. Pronto, aquilo é só um guia, mas eu acho que as pessoas têm que ser muito cuidadosas, fazer o autoexame, não ser obsessivas, porque as pessoas também são obsessivas, não é necessário ser obsessivo. Ver, ter cuidado, e se aparecerem novas lesões,
ou que têm, por exemplo, comichão, ou têm ou ferimentos, portanto podem sangrar, isso são sinais maus. A pessoa deve ir ao médico, É claro que para estes sinais de melanomas é bom ir a um dermatologista que saiba de cancro cutâneo, não é? Porque eles especializam-se em várias áreas, e mesmo os de cancro cutâneo. E também o clínico geral pode ajudar, não é? Pode ir primeiro ao clínico geral e ele diz, pois realmente isto tem mau aspecto, tem que ir ao dermatologista para se tirar. E penso que esta parte expliquei. Talvez possamos explicar um bocadinho sobre a cor, não é? Que às vezes as pessoas cor, perguntam assim, muito. A cor é assim, quando a gente está a olhar para o sinal, aquilo normalmente é castanho escuro. Mas depois tem vários tons, não é todo uniforme. Portanto, é castanho, depois ao lado tem uma manchinha preta, e se for um livro ver, o melanoma de extensão superficial, que é o mais comum, tem sempre, mas é castanho escuro, mas não é castanho escuro liso, tem castanho escuro, depois é preto, é irregular a coloração, tem várias colorações dentro do castanho e do escuro, e isso é muito suspeito, portanto normalmente leva ao diagnóstico. Quase todos os extensão superficial, que é o mais frequente, se forem a um livro ver, aparece logo, e podem ver estas características todas. Okay. Depois, os tipos de melanoma, eu também não disse, os melanomas podem ser de extensão superficial, que é o mais frequente, que é o tal, que normalmente é grande, irregular, e faz o diagnóstico de imediato, nós olhamos para aquilo, sabemos já o diagnóstico. Depois temos o nodular, que é um nódulozinho preto, que aparece, também feinho, e que tem um comportamento um pouco mais agressivo que o de extensão superficial. Depois temos o lêntigo maligno, que são aqueles sinais que vêm nos velhotes, que tem uma manchinha, às vezes até um lêntigozinho, não é? Castanhito, assim. E isso vai dar origem, às vezes, ao lêntigo maligno, mas que dentro dos melanomas é o mais benigno, digamos. Portanto, uma pessoa que vai ao médico, se veja isso, tira imediatamente. O melanoma tem uma evolução um pouco mais lenta. E depois temos o acrolentiginoso, que é o das extremidades, portanto, que era aquele que os negros têm mais e os asiáticos. Nós temos menos, mas são tumores muito agressivos. São sempre muito agressivos e não correm muito bem. Portanto, esses normalmente vê-se logo que quando se olha para aquilo, normalmente é nas plantas e também nas unhas e há também nas mãos e nos pés. E há um sinal que é o sinal do Tinkston, que nós vemos, que distingue, porque às vezes parece que a gente deu uma amolga de vela no dedo e ficou preto com uma nódoa negra, mas há uma diferença, é que é o preto vem para dentro, entra pela unha, portanto nós vemos que não é só no dedo que se continua, portanto está ali, e é um sinal de malignidade, portanto esse é o mais agressivo dos 4 tipos, mas também é o menos frequente. Interessante. Portanto, assim, sabendo as características, é mais fácil estar alerta e recorrer então e recorrer, mas não está com muitas coisas. Tem lá uma coisa que não passa, não vai estar à espera que não sei o quê, vai ao médico imediatamente. Claro. E qual é que diria que são os mitos assim mais perigosos que existem sobre sinais, verrugas, manchas na pele, que as pessoas às vezes falam comumente entre familiares, entre amigos? O que é que chamaria a atenção? Eu acho que muitas vezes não ligam nenhum aos sinais e, portanto, é o que se vê mais. Tanto faz seja verruga, isso não é nada e tal. Não, as pessoas desvalorizam os sinais, não é? E, portanto, tanto faz que seja uma verruga como outra coisa qualquer, mas temos que ter cuidado com estes. Outro hábito que há muito mau e que, por exemplo, nos meios rurais, e se as pessoas porem coisas em cima dos sinais e aquelas mesinhas entre aspas não é? E isso não se deve fazer, a pessoa deve ir ao médico e acabou, mais nada. Portanto, tem que saber, é a tal literacia que nós temos que promover, insistir e explicar, porque isso é perigoso, não é? Portanto, é um sinal e tal. E também tive e outros não querem tirar o sinal, eu já tive pelo menos 2 doentes que tinham um melanoma da face e quando se foi dizer que tinha que ser tirado, a senhora não queria tirar, porque achava que era muito bonito, ficava muito bonito esteticamente e tinha saudades do sinalzinho que era um melanoma, imagino. Portanto, vê-se tudo. Mas a regra é, se tem uma coisa que não estava lá, tem que saber o que é, não é? E ir ao médico. Pronto. Claro. Porque se for
precocemente detectado é sempre a mesma conversa, só que nós estamos há anos a dizer esta conversa e não há meio de entrar, porque cada vez temos mais doentes com estes tumores, e é isso que eu gostava que ficasse daqui, é que as pessoas têm mesmo que saber que o cancro é uma doença séria, que já se sabe. O cancro cutâneo também é, até porque a pele é o órgão maior do corpo humano, portanto é o tumor mais frequente, é o cancro cutâneo. Portanto temos que mudar mentalidades. E qual é que é a taxa de cura, se for detectado precocemente? Um melanoma, mais de 90%, 99% cura. Okay. Portanto, isso é super importante, é tal coisa, prevenção, detecção precoce, é sempre à volta do mesmo. Mas estamos sempre a dizer isto. As pessoas, os dermatologistas têm feito um trabalho notável pelas praias todos os anos em todo lado, e há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, não é? A estratégia de intervenção talvez não seja mais adequada. Às vezes as pessoas podem ter medo de ir ao médico, ao especialista. Muito provavelmente. Pois, provavelmente, sim. Mas só isso talvez não explique tudo. Eu acho que a estratégia de intervenção tem que ser outra. Daí a importância de estarmos aqui a falar hoje, porque se as pessoas souberem que é fácil detectar, um passo atrás, é fácil prevenir. Exatamente. Uma vez não se conseguindo fazer a prevenção, é fácil detectar precocemente, e que se essa detecção precoce permite uma taxa de cura elevadíssima. Porque isso é burrice não se fazer tudo bem feito, não é? É isso mesmo. Que é para o nosso bem. Claro. E outra coisa que eu também acho interessante, e agora há até uns projetos que nós temos a fazer, que eu estou num que acho muito interessante, que é envolver os adolescentes, as pessoas novas, jovens, nesta coisa das praias, de irem. Portanto, eu tenho estado num projeto pioneiro que é o Sombra para Todos, que acho muito interessante, porque são os jovens que vão para a praia ensinar. Temos estado a dar aulas aos jovens para eles saberem as características, e vê-se que há um grande entusiasmo, e eu acho que por aí talvez a estratégia de intervenção seja mais interessante. E depois explicar o que é que são os ultravioletas, por aquelas maquinarias que as pessoas gostam muito de ver, e vamos ver como é que vai funcionar. Eu acho que isto é uma iniciativa da Câmara de Oeiras, pronto, com o apoio da Câmara de Oeiras, dos professores, dos alunos, e gostei imenso de ter participado com eles, e é uma visão nova. Acho que temos que ir para coisas novas e envolver as crianças e os adultos, os jovens, porque têm outra força. Interessante o trabalho com crianças e adolescentes, é sempre muito gratificante. Eu gostei imenso. Sim. Muito bem, então antes de terminarmos, qual é que seria a mensagem mais importante que a doutora Maria José gostaria de transmitir, e que mudança concreta acha que amanhã a nossa audiência vai ter? Não sei se vai ter. Esperemos que sim, esperemos que sim. Não, portanto é sempre a mesma frase que eu ando a repetir há uma data de tempo. Prevenção, prevenção, prevenção. Pronto. Prevenir ao máximo para a pessoa não adoecer, porque é diferente a pessoa não ter a doença do que tê-la. Isto é evidente, toda a gente percebe. Prevenindo, doutora, usando protetor solar? Exatamente, eu já vos vou explicar. E depois a detecção precoce é se nós não conseguirmos e virmos um melanoma, quanto mais pequeno for, ou um outro tumor, temos que o excisar e tratar e vigiar o doente, isso tudo. Porque isso depois tem que ter uma vigilância, não é? Pronto. Isso é fundamental. Depois, eu queria dizer outra coisa. A mensagem mais importante. A mensagem, portanto, estas duas mensagens detecção, são muito importantes. Prevenção depois, e detecção. Exato. Atenção às crianças. Isso eu não posso deixar de falar nas crianças a toda a hora, porque acho uma coisa tão grave, porque é essa cena do DNA, que é uma lesão que fica para sempre, e uma criança com 5 anos, aos 35, pode estar com melanoma, e isso é uma coisa gravíssima, não é? Porque a pele registra tudo, não é? A pele registra, tem uma memória, fica lá aquela lesãozinha do DNA e a gente não sabe. E pode em qualquer altura, depois quanto mais cedo tiver o escaldão, os tais 5 escaldões que já dão direito a duplicar os melanomas, portanto, temos que evitar os escaldões, essas coisas não podem acontecer. Portanto, temos que fazer tudo aquilo que já dissemos, porque a fotoproteção correta. Outra coisa que eu não falei, que também fazem muitas vezes mal, que é a quantidade de protetor que se põe. Tem que se fazer as coisas bem feitas, não é? Tirar a quantidade suficiente, não é? Porque depois vê-se que a maioria das pessoas não põe o protetor em todo lado como deve pôr. Tem que se pôr. Há um truque que até me ensinaram, que acho engraçado, que é dois dedos de creme para pôr nas superfícies pequenas, portanto na face, no rosto, nas mais pequeninas. Nas grandes põe-se 4 dedos
4 dedos com o creme e depois passar por todo o lado, porque senão depois também não está a fazer nada de jeito, não é? Portanto, isso se fizerem isso amanhã na praia, já é fantástico. Outra coisa que eu não disse que é muito importante é usar óculos escuros. E vou dizer porquê. Óculos escuros, porquê? Porque o sol provoca, antes de tudo, cataratas, não é? O sol provoca, e também tem influência no melanoma, que não falei aqui porque não está dentro do mesmo âmbito, mas posso dizer melanoma do olho. Também há melanoma no olho e que tem relação com a radiação solar. Portanto, é importante, e já há óculos para miúdos pequeninos, eles acham muita piada pelos óculos e protegem-se. Isso também é muito importante. Não sei se queres saber mais alguma coisa. Não, acho que com estas mensagens... Era uma coisa que eu queria dizer, mas isso tem a ver com aquela história das profissões. Eu acho que falhamos muito na medicina do trabalho. Portanto, temos os trabalhadores da construção civil, que é uma coisa ao sol ali a torrar. Às vezes a trabalhar em tronco nu, não é? Tronco nu. E eu tive um doente aqui do Algarve que até era de leste, era um trabalhador jovem, muito jovem, e que me apareceu, andava lá nos andaimes e tal, e um dia caiu do andaime. E o que é que ele tinha? Tinha metástases cerebrais de melanoma. Nunca fazia proteção absolutamente nenhuma. Portanto, isso devia estar legislado, devia-se tomar isso a sério. A medicina do trabalho é uma coisa muito importante. Outra coisa, temos os pescadores, temos aqui imensos, não é? Os trabalhadores rurais, todas as pessoas que estão expostas pela profissão, eu acho que os empresários, essas pessoas, tinham que tratar desse assunto, não é? Tinha que haver regras para isso, porque isto é mesmo um caso importante. As pessoas não ligam ao cancro tenho, mas têm que passar a ligar. Isso é uma coisa que acho que queria que as pessoas ouvissem e pensassem neste assunto da medicina do trabalho, que aliás há vários setores, há muitos colegas a trabalhar nessa área, que eu acho que é muitíssimo importante. E depois queria também, já tantos assuntos, falar também de uma coisa que eu estou muito contente. Já temos a primeira associação de doentes com melanoma, e acho que isso vai ser muito importante, porque é constituída por doentes que tiveram melanoma, não é? E que vão aumentar a literacia, não é? Procurar aumentar a literacia dos outros doentes. Portanto, vai ser uma ajuda muito grande. É muito bom. Também ele já tem um site que é ligar os pontos.pt, que as pessoas podem consultar e vão fazer com certeza um trabalho notável. E são pessoas que, pronto, é como os alcoólicos anónimos, não é? As pessoas que passaram por aquilo, e temos lá doentes que tiveram doenças mesmo bastante graves e que estão abertos a qualquer pessoa que tenha uma dúvida, uma coisa qualquer, queira perguntar, é não ter medo e falar com eles. E já tem esta coisa. Isto ainda está tudo muito em início, mas acho que vai ser uma coisa muito interessante. Muito interessante estas associações. Associações é fundamental, e não havia nenhuma em Portugal, é a primeira. Até porque eles têm uma tarefa importante na angariação de fundos, muitas vezes para ajudar à investigação contra cancro. E até nas terapêuticas, até na força de se terem algumas terapêuticas difíceis, a aprovação das terapêuticas, e eu acho que isto é uma coisa muito importante que aconteceu e que não tínhamos ainda, porque há outros grupos já, por exemplo, o ginecológico, há muitos grupos a trabalhar e que é muitíssimo importante. Outra coisa, também acho que era importante aqui com o Algarve, para todos os lados, mas estou a pensar no Algarve, estamos aqui, não é? E temos imensos cancros cutâneos. Também a sensibilização a nível das câmaras, por exemplo, a semelhança que a do Eiras também tem sido fantástica, não é? Que comprou portanto, tem uma abertura brutal para estas iniciativas. Eu acho que aqui também podia haver a mesma abertura a nível das praias do Algarve, não sei como é que isso é. As câmaras, por exemplo, acho que tem um papel aqui a desempenhar, não é? Para proteger os seus cidadãos, não é? E isso eu acho que também é muito importante. Há imensas coisas importantes, isto é um assunto inesgotável. Mas muito interessante. Eu acho que conseguimos cumprir mais ou menos as tarefas que nos tinham trazido cá hoje. Não faltou nada? Acho que não. Acho que estamos muito bem. Foi essencial, não é? Foi excelente. Nós, uma vez mais, queria agradecer a sua vinda cá e a participação neste projeto que nós desenvolvemos com muito entusiasmo.
Queria apelar lá em casa ou no carro que estejam atentos, porque vamos ter uma nova temporada em breve, que vai ser sobre o cancro do pulmão, e vamos continuar a ter convidados, sobretudo da região do Algarve, porque queremos promover a nossa região, e muito obrigado por continuarem desse lado. Muito obrigada também à doutora Maria José Passos, doutora Magda Cordeiro. Até um próximo programa. Muito obrigada.